Eu me interessei pelo manuscrito quando assisti a uma pesquisa de Alexei Kungurov. Ele tinha uma série de palestras sobre a São Petersburgo inundada. Em uma das palestras, ele mencionou o manuscrito de Voynich, sobre a semelhança das letras com as russas, e até leu o nome de uma planta. No nome havia uma letra extra que, segundo a lei de Sharomutia, podia ser um sinal duro no meio da palavra. Depois disso, decidi entender melhor e, no final, encontrei a chave para a tradução. Veja o que descobri. O manuscrito Voynich é um códice ilustrado, provavelmente escrito na primeira metade do século XV por autor desconhecido, em idioma e alfabeto desconhecidos. No entanto, eu datei este livro dos séculos XVI a XVII. Veja informações a seguir. O livro leva o nome do antiquário Wilfredo Voynich, também conhecido como Mikhail Leonardovich Voynich, que o adquiriu em 1912. Em 1961, o livreiro Hans Kraus comprou o manuscrito da herdeira de Ethel Voynich por $24.500 americanos. Em 1969, ele doou à Biblioteca Beinecke de livros raros da Universidade de Yale, onde permanece até hoje. Atualmente, o manuscrito foi amplamente estudado por entusiastas e profissionais da criptoanálise, incluindo criptoanalistas britânicos e americanos da Segunda Guerra Mundial. No entanto, nem todo o manuscrito, nem mesmo uma parte dele, conseguiu ser decifrado. Fracassos sucessivos tornaram o manuscrito famoso na criptologia. Atualmente, existem muitas suposições sobre o conteúdo, o propósito e a autoria do manuscrito. Alguns supõem que foi escrita em língua artificial desconhecida ou em língua europeia criptografada por método desconhecido. Bem, eu descobri que o idioma do manuscrito é o Ocharomutny russo. O Ocharomutny russo é um idioma em que as vogais e consoantes são substituídas por semelhantes e o texto é lido por sílabas de trás para frente. O livro Verbos dos Sábios Russos me auxiliou na tradução. Embora não tivesse transcrição específica para o manuscrito de Voynich, oferecia um exercício para aprimorar a compreensão de textos em Ocharomutny. No capítulo O que está escondido no seu nome, foi apresentada a decodificação das iniciais de Alexander Sergeyevich Pushkin. Seguindo esse exemplo, o autor do livro recomendava decifrar o próprio sobrenome, nome, patronímico, bem como os de seus familiares e de políticos de alto escalão. Normalmente eu treinava nessas coisas. Tenho formação superior em engenharia elétrica e também formação adicional como diretor, ator, editor de vídeo, roteirista e músico. Talvez esse conjunto de profissões tenha me ajudado a decifrar o manuscrito, já que o próprio manuscrito tem uma certa melodia. Essa melodia, segundo as leis da direção, tem uma introdução. No final, o desfecho é revelado com a última palavra, esclarecendo todo o texto, que antes parecia sem sentido. Por exemplo, vamos analisar uma página. Vamos analisar a página com a quinta flor. O que lemos aqui neste texto enigmático, parando de se debater sobre demônios totalmente sem alegria, escravizando lutadores, perdendo o orgulho de antigas razões, de respeitáveis edições, de boa vizinhança, de bandos, o povo ficou desmoralizado. Se pensarmos bem, podemos parafrasear. Ao parar de lutar contra monstros sombrios, o povo cometeu um erro fatal. No entanto, em um texto assim, percebe-se o traço do autor. Este é um dos métodos para encontrar o autor do manuscrito entre a literatura conhecida e disponível para nós. Mas a minha formação em engenharia me ajudou na tradução do esquema do motor de avião, página 126. Vamos ler. Um tipo simples de aparelhos de combustível com pás do tipo hidrogênio de pistão rápido, manifestado através do fornecimento de travas de pistão do eixo das pás para o lado direito do motor de partida. Quando isso foi escrito, os aviões já voavam intensamente usando hidrogênio. Sei muito sobre construir aeronaves. Como engenheiro, identifiquei facilmente termos como pistão, motor de partida e hélice no texto, diferente de um linguista, que não esperava vê-los em um texto medieval. Como forma de autoavaliação da tradução, usei elementos químicos. Por exemplo, a tradução me deu Kalit Vod. Ao pesquisar essa expressão na internet, encontrei um nome semelhante, coloide de água. Assim, confirmei a correção da tradução. Para praticar Charomut, não é preciso estudar vários idiomas, apenas ter alma de criança. Ser criança não é ser ingênuo, mas sim ultrapassar limites, regras e leis. Ou seja, estar no Conê constantemente e então o universo vai derramar sobre você qualquer informação que possa ser útil para você.
Kon são as regras divinas que estão acima das humanas, e a lei são as normas e regras humanas que ficam além dos limites do Kon. A única característica que une todos os tipos de escrita eslava é a formação de sílabas. Runas, traços, entalhes, antigo eslavo e sânscrito são formas silábicas do russo. Eis exemplos de traços, entalhes e runas russas. A escrita silábica é mais avançada do que a alfabética, pois possui mais combinações e junções de sons. O esquema da forma de escrita de cada casta russa era próprio, mas as sílabas eram as mesmas. A língua Charomutni aparece em fontes escritas, arquitetura e bordado. A mensagem pode ser lida com a tabela do historiador Gennady Stanislavovich Grinevich. Então, o manuscrito de Voynich foi escrito com símbolos que se assemelham a letras russas. Às vezes nem é preciso decifrar. Na primeira ilustração, a palavra é Prostorak. A primeira letra geralmente é lida como PR, mas também pode ser lida apenas como P ou como outra consoante substituível. Na segunda ilustração, a palavra é Iskovano. O primeiro símbolo representa duas letras, mas costuma ser lido como uma só, uma consoante substituível. Na terceira ilustração, destaca-se a frase Poroda Zgovorov. Neste caso, o P é lido como P, sem acrescentar o R. O russo é uma língua silábica, formando sílabas com vogais e consoantes alternadas em palavras. Assim, letras parecidas com vogais serão tratadas como vogais e as que lembram consoantes como consoantes. No entanto, isso acontecerá apenas em 80% dos casos. Em certas palavras, uma vogal vira consoante apenas para manter a alternância entre vogais e consoantes. Traduzir o manuscrito é como resolver palavras cruzadas. Você observa o número de letras, alterna vogais e consoantes e usa algumas consoantes fixas para tentar adivinhar a palavra. Aqui está um exemplo do manuscrito de Voynich, terceira folha, segunda flor. Motivo dos deuses. Sua imagem se enriquece ao surgir o conhecimento sobre o vício, cheia de paradoxos da blasfêmia. Seu comportamento, como se estivesse acorrentado nos espaços parado, ou basta você, por acaso, justificar seus inimigos, cingindo demônios ao inferno dos jejuns, para então agir como bandido. Primeiro parágrafo, primeira ilustração. A linhagem das conspirações envolveu os antigos ancestrais a travar uma guerra sangrenta com fúria, obedecendo à lei mais simples, permanecer como um muro para a alegria de Deus. Traduzimos, mas ainda não deciframos tudo. Existem ainda 2 níveis de leitura desse texto. Para começar, é preciso remover os espaços desnecessários e adicionar onde for necessário, e substituir vogais e consoantes por método intuitivo. Depois volte ao texto original e divida em sílabas a partir do final. Troque vogais e consoantes onde preciso e escreva de trás para frente. Para a compreensão, aqui está um trecho de Ruslan e Lyudmila como exemplo. A quem está destinado pelo destino um coração de moça, esse será querido. Irritar-se contra o universo é tolice e pecado. A segunda leitura, com substituição das vogais e com espaços, a quem pelo destino foi encontrado e cujo coração está destinado, a quem pelo destino é invisível, encontrará, e cujo coração foi criado, esse será querido, para desafiar o universo. Noé acha tudo tolo e pecaminoso. Afundar é o único mal universal. Nós achamos tudo tolo e pecaminoso. Para a terceira leitura, voltamos ao original, dividimos em sílabas e depois lemos de trás para frente, onde a combinação de 2 consoantes deve ser inserida na vogal. Para a terceira leitura, voltamos ao original e as sílabas das consoantes devem ser inseridas na vogal. Ou seja, nossos heróis passam meia hora tentando convencer a moça da linhagem da raposa. Em seguida, aqui do nodo Jazutse dirase echavidei, mas namirile neyubudi sumuko. Ou seja, confundir enquanto deita, te enfeitiçar e engravidar para depois abortar a si mesma. Uma análise mais detalhada pode ser vista no vídeo Assistir a Todos. O manuscrito de Voynich foi escrito por Pushkin. O link está abaixo do vídeo. Da mesma forma, é feito o segundo nível de leitura no manuscrito de Voynich. No exemplo anterior, a terceira folha, a segunda flor. Aqui eu fiz capturas de tela e vamos segui-las diretamente. Nas vastidões está acorrentado Nechano. Como o? Ficando para vocês.
o símbolo SX aqui é lido como ST, ficando para vocês. Seus, ou seja, veragové, este NR é lido como R, vírgula, isso é o PO e a SVAP e a SV. Ou seja, isso aqui é lido como P. Bezov, o símbolo ST às vezes é lido como ES ou SCH e este 8 aqui é lido como B. O símbolo 8 em muitos casos é lido como V, mas também pode se tornar outra consoante, às vezes se torna B. Positivo stoff, isto aqui é N, em casos raros é lido como P. Os comuns são lidos como D e O. Este 8 como ser bandido, aqui vemos a raiz band. E depois vem a mistura de letras pela qual, pela lei de Charomutya, pode se trocar de lugar. SCH aqui é lido como ST, este 8 aqui como V, aqui como B e aqui como V. Uma letra D e uma N foram substituídas, trocando de lugar vira U, SCH vira vogal, o traço vira uma letra pela regra de alternância entre vogal e consoante. Bem, é complicado sim, Gustav. Isto aqui é como ST e o V, se estiver no meio, pode virar qualquer vogal. Aqui virou a letra A. A clave de Sol, como símbolo adicional, pode ser vogal, consoante ou até vírgula, dependendo do segundo nível de leitura. O símbolo adicional pode ser um ponto ou a letra O, se estiver no início da palavra. Se estiver no meio, pode se tornar qualquer vogal. U, A, U, I, e assim por diante. Na tradução para o russo comum, é essencial usar pontos e vírgulas corretamente, pois em decifrações futuras, esses sinais podem virar letras extras. Por isso, às vezes deixo de usar pontuação nas traduções. Línguas estrangeiras não são submetidas ao Charomutyi, às vezes, o latim era parcialmente Charomutyi. O que diz o manuscrito de Voynich? Ele aborda tempos antigos, quando pessoas caçavam vampiros. Eles são criaturas das trevas, eles são demônios e eu acho que também são alienígenas. Mas um dia, os anciãos acharam que isso não era justo e que todos têm os mesmos direitos à existência. Assim foi escrito o manuscrito de Voynich e criado a Patrulha Noturna. Mesmo assim, os velhos eslovacos seguiram destruindo os demônios fora do acordo. O acordo foi feito para humanos, vampiros e uma terceira parte observadora. Porém, como vemos, atualmente não há acordo vigente. Assim, os vampiros, digamos devido à sua relação humana com o alimento, tomaram o poder, destruíram a parte observadora com a sua versão do acordo, assim como o acordo do lado dos humanos. Assim, os acordos foram esquecidos e os vampiros viraram os únicos governantes. Assim, o manuscrito de Voynich é a instrução do último defensor da verdade com uma cópia daquele mesmo acordo. Nos anos 90, informações sobre alienígenas foram desclassificadas. Naquela época, Yuri Petukov lançou seu livro Galáxia 1-2, onde publicou desenhos de alienígenas dos arquivos desclassificados. Eu combinei esses desenhos com os desenhos de plantas do manuscrito e percebi que eles correspondem entre si, porque eles foram desenhados na forma de plantas. Acho que por motivos diferentes. Se lá tivessem sido retratados vampiros alienígenas, eles poderiam ter destruído esse livro, e ele não teria sobrevivido até os nossos dias. Mas assim, disfarçado e através dos séculos, podemos descobrir o que acontecia naquela época. Aqui está representada a cabeça desse alienígena, coraçõezinhos. Essas faces aqui, que bonitão, né? Antropófago, cabeça blindada, 5 patas, também bioandroide RS. Bigodes, como se fossem esses bigodes, cabecinha. E essa cabecinha, se ela parece com essa cabecinha, é difícil dizer, mas assim estão representadas as mandíbulas, pescoço vantus. Esse é o pescoço vantus. Devem ter identificado pelas partes separadas. Talvez, para os contemporâneos que conheciam bem os tipos dessas criaturas, a comparação delas com essas plantas alienígenas fosse clara. Hipnogumanoide, línguas de arpão. Que beldades viviam, né? Todos esses que adoram a Idade Média, com espadas, com elfos. Mas com criaturas assim, ninguém ia querer viver lado a lado. Aqui a cabecinha está marcada, a linguinha, pelo visto. Aqui um cabeçudo peludo,
A língua Charomutni em outras fontes. Como exemplo de Charomutya em fontes antigas, apresento o disco de Festo, atribuído pelos historiadores à cultura minoica. A primeira leitura da espiral pela rede. O vento fala com sua própria voz. A crise cumpre seu papel. Sem força nas palavras, morrerão. Os mortos morrerão. Cresceu um caroço de pus na garganta, arranque-o, se não vai inflamar depois. Segunda leitura do mistério. Corte o jugo. O ladrão late com seus galhos em resposta. O eixo do leito dos rios das perdas. E morrerão as medidas dos seus runas. Cresceram montanhas, o ventre das plantas. Arranque-o, senão você vai inflamar depois. Terceira leitura. Para Toru meus presentes, para Toru minha tirada buscando veles. Raios para você, você e Rago. Procuro além do rio com as minhas terras de roda, a fé dos velhos Volok. Rago é o segundo nome de Veles. Outro exemplo de texto Charomutni, ganhar vida com perdas, viver assim, olhe para si mesmo, e onde não encontrar preguiça, cuspa no quadril até descobrir a mentira, para sempre e eternamente. Como vemos, os animais viram a cabeça para trás e tentam cuspir no quadril. Achei essa imagem em um grupo no VKontakte, onde disseram ser um exemplo de escrita anterior a Quirilo e Mefódio. Outro exemplo é o Códice Arakontsi, dos séculos XVI a XVII, assim como o manuscrito de Voynich. Embora ambos estejam em russo Charomutni, pesquisadores nunca os classificaram juntos. Eu mesmo datei o manuscrito de Voynich pelo uso da palavra verstani nos séculos XVI a XVII, quando era usada para designar um lote de terra dado aos cossacos pelo serviço militar. Além disso, as seteiras em forma de andorinha em uma das páginas do manuscrito correspondem às seteiras em forma de andorinha encontradas na Transilvânia. No castelo do Conde Drácula foi escrito o Códice Arakontsi. Aqui segue uma breve tradução do códice. Conte de cabeça para baixo, desconsiderando a ordem das imagens. Página 11. O sol nos mostrará mundos. É perigoso brincar com o nosso sol no oceano. A monotonia do sono e as criaturas devem ser apagadas. A pátria a chama para proteger. Siga o arco-íris do cosmos. Ele a libera na grama e ela encontrará o oceano. Página 12. O cânone das palavras enfraquece o olhar e se molha na escuridão. A tradução não está concluída. Imagem 2. Sob a imagem abaixo do cavaleiro, o Senhor, com ação bem-aventurada, conduz o burro tolo. De alguma forma estranha, o burrinho que leva o cavaleiro até Deus do Códice dos Arachontes está ligado ao jumento da decifração do poema de Pushkin, Manhã de Inverno, onde o autor, tendo um burrinho dourado, à distância abençoa a casa. O próprio Códice dos Arachontes lembra um hino bogomilo, escrito por adeptos de um movimento religioso e ideológico de caráter místico-gnóstico, popular nos Balcãs durante a Idade Média desenvolvida. Isso foi entre os séculos XI e XV para fins rituais. O poema de Pushkin, Manhã de Inverno, Gelo e Sol, Dia Maravilhoso, você ainda dorme, amigo encantador, é hora de acordar, bela, abra seus olhos para ver a aurora do norte, apareça como a estrela do norte, e assim por diante. Vamos decifrar esse texto em russo arcaico. Névoa e sono, sombra do milagre, como uma parede, você procura, dormindo, trabalho sagrado, a montanha das belas aboliu a captura, fechando os segredos em seus olhos, de costas, semeando veneno ardente, luz, paraíso do norte, apareça, substitua para nós, as fendas uivam, e o céu se enfureceu com a lua, névoa, Satã ceifa como um delírio, mas eu sou a mancha através das nuvens e da tinta sombria do firmamento. Tendo um burrinho dourado ao longe, a casa faz o sinal da cruz. O restante da decifração de Pushkin é compreendido apenas parcialmente. Luz, paraíso do norte, apareça, substitua para nós, as fendas uivam e o céu se enfureceu com a lua. Fala-se de postes ancestrais, cercas e altins enterrados no chão. Sem postes as fendas uivam pela ausência. Com um burrinho dourado ao longe, a casa faz o sinal da cruz. Ligação com código Rakontsi. A codificação do texto não é um capricho, mas essencial para a paz e estabilidade na Terra. Explicando de forma mais simples, estabilidade é quando cada um faz o seu trabalho de acordo com seu propósito e não interfere nas áreas de atuação dos outros. Muito menos manda lá.
Para isso foram criadas as castas. O camponês, que pelo destino deve arar a terra, deve ará-la. Mas de jeito nenhum governar o Estado, cada cozinheira quando pode se tornar presidente. E o Vityas, que possui destreza, não precisa necessariamente ser camponês. O mesmo vale para o conhecimento. Livros antigos tinham capas de ferro, dobradiças e fechaduras para impedir que estranhos ou tolos acessassem conhecimentos proibidos. Hoje em dia, isso parece desnecessário. A informação está aberta para todos na internet e acessível a qualquer um. No entanto, a informação pode causar danos. Não precisamos ir longe para achar um exemplo. Veja o YouTube. Um leigo leu um livro de física nuclear e gravou um vídeo onde ele passa meia hora explicando que não entendeu nada, tirando sarro do autor e fazendo piadas. E há muitos comentaristas e blogueiros assim. E o sentido é que comentários sérios e sugestões específicas sobre física nuclear de uma pessoa inteligente se perdem nesse meio e acabam sendo abafados. Mas, se o livro estivesse sob chave, com acesso aberto apenas para pessoas sérias e que entendem do assunto, então isso teria muito mais utilidade. O mesmo ocorre com o manuscrito de Voynich. Sem encontrar a chave do texto criptografado, eu apenas folheava o livro. Assim que abri o cadeado, começaram a chover comentários raivosos com xingamentos e palavrões. Confira você mesmo nos comentários dos meus vídeos. Se eu fosse da casta moderna de cientistas, após debates, poderia publicar minha teoria nos círculos científicos, direto, sem problemas desnecessários para divulgar a tradução para as massas. Essa criptografia protegeu o texto de uma casta especializada contra pessoas tolas, influenciadas por manipuladores com interesses próprios sobre a humanidade. A criptografia permitiu que esse conhecimento fosse preservado nesses livros. Atualmente, está muito na moda ter diferentes opiniões sobre a estrutura da Terra. As opiniões basicamente se dividiram entre os que acreditam na Terra esférica e os terraplanistas. Eu não quis me limitar a esses parâmetros e criei meu próprio sistema de construção do mundo e do planeta Terra. Na minha opinião, a Terra consiste em dois hemisférios enrolados em forma de tubo em formato de coração, cujo ponto de contato, semelhante a um buraco negro, suga a matéria, e é por isso que ocorre o efeito de movimento circular do planeta. Na verdade, a matéria do planeta simplesmente passa ao longo do Sol, mas o planeta não gira. Abaixo está o mapa de Oranteus Fíneos. Eu presumi que ele está criptografado. No mapa, vemos o bulbo da corte e seus detalhes, e nós, no papel de rei, devemos conectar corretamente tudo o que nos foi apresentado. Eu conectei assim. Talvez existam outras combinações também. É interessante que esse sistema de construção da Terra tem um eixo que Adolf Hitler procurava. O sistema também inclui um motor, possivelmente de corrente contínua, pois o desenho exibe um sistema magnético de dois polos, vermelho e verde como em um ímã. Esse motor pode ser a Terra. A forma do coração é única, porque o lado esquerdo tem um polo positivo do lado de fora e negativo do lado de dentro, enquanto o direito é o contrário. Assim se justifica a pseudo-rotação da Terra, já que o hemisfério direito e o esquerdo estão enrolados, um à esquerda externamente, o outro à direita internamente. Esse fluxo de energia espacial cria um vórtice. Esse vórtice faz com que o eixo se mova. A Lua tem eixos magnéticos opostos, ficando sempre voltada para nós com o mesmo lado, pois seu campo magnético a mantém assim. O Sol tem uma forma arredondada e também um conjunto de polos opostos aos da Lua. O próprio eixo talvez seja mecânico ou imaterial, mas funciona de acordo com as leis da mecânica. Por isso, para simplificar, adotei um modelo mecânico da Terra. A parte do eixo que está voltada para a Lua tem uma rosca à direita, e a outra parte do eixo, voltada da Terra para o Sol, tem uma rosca à esquerda. O símbolo da suástica representa a rotação do Sol segundo a mecânica celeste. Já a suástica invertida é lunar, explicando a existência de duas suásticas. E agora, na suástica invertida de Hitler, percebe-se seu principal objetivo, voltar ao passado, trocando a parte dominante. Em vez do Sol, fazer da Lua a principal. Isso é impossível, pois o eixo é único e ambos os corpos giram igual, a menos que o eixo seja dividido em dois, um lunar e outro solar. Acontece que a estrutura da Terra prevê o retorno ao passado e a correção de erros que podem trazer perigo no futuro.
Se há esse mecanismo, deve existir alguém ou um Deus capaz de controlar a Terra e salvar a população de catástrofes, desastres e mortes violentas. Pelos acontecimentos atuais, o mecanismo está vazio, sem controle e sem proteção contra desgraças. Por isso é que se torna difícil acreditar na existência de Deus. Por outro lado, esse sistema explica a questão teológica, como Deus consegue observar e saber tudo, até onde está cada formiga rastejando. Mas se imaginarmos que a Terra está impregnada de terminações nervosas e esse feixe está conectado ao capacete de Deus, que está sentado junto ao mecanismo do eixo e monitorando os problemas, e então, se necessário, é capaz de voltar o tempo, o modelo já não parece tão fantástico assim. Apenas uma pessoa especial, como um deus ou um czar, consegue resolver rapidamente várias tarefas ao mesmo tempo. E aqui estamos de volta ao mapa do louco. O mistério é porque, em vez de um rosto, aparece o mapa do planeta. O planeta mostra seus problemas, e Deus, como czar, deve decidir o que fazer. Esse trabalho não tem folga. Provavelmente, o efeito Mandela não está relacionado ao colisor, mas sim ao trabalho não profissional com o eixo da Terra. Muitos gostariam de voltar ao passado. E se esse lugar não for bem protegido, uma pessoa com interesses mercenários pode entrar lá. Se for Shambhala, entende-se porque monges tibetanos treinam artes marciais para proteger o eixo da Terra. Voltando ao esquema, como em qualquer motor do nosso planeta, também podem ocorrer falhas. Por exemplo, o motor pode parar e não restaram instruções para ligá-lo novamente. E o que fazer então? Eu suponho que as runas boreias podem nos ajudar com isso. Vamos pegar a primeira runa, Caminho. Ela mostra 3 níveis. No centro, o losango é a Terra, acima a Lua, abaixo o Sol. A segunda runa é Proteção. Ela não tem Sol ou Lua, apenas 2 eixos cruzados. Esses são os eixos dos planetas no esquema, e essa runa é como um close-up do que precisa ser observado. Elementos: desaceleração, aceleração, gelo e fogo. Nesses esquemas está mostrado em que sequência o eixo deve ser ativado. Em ambos os elementos estão desenhadas suásticas, mostrando a direção de rotação do Sol e da Lua. Segundo a profecia do Volkv do livro Palavras dos Sábios Russos, graças ao conhecimento que se revela sobre a linguagem, a consciência e a luz, o mundo sem guerras e com compreensão mútua retornará ao planeta. Isso ocorrerá devido ao crescimento da massa crítica de pessoas que seguem a lei da consciência. O Volkv não duvida que isso acontecerá, pois suas previsões anteriores já se realizaram. Resta esperar mais um pouco, mas sem perder tempo. É preciso se iluminar e também iluminar os outros para que esses tempos cheguem mais cedo.